E o mais profundo do meu encontro na luz foi quando o Criador veio se apresentar para mim, face a face. Esse foi o momento mais impactante da minha vida. O mesmo Deus que falava comigo quando eu era criança, que me deu livramentos dentro da boate, que me libertou das drogas dentro do bar, ele veio se apresentar para mim face a face. Eu vi ele. Ai, conta pra nós. Eu vi ele. Conta pra nós. E foi um momento assim, eu acho que se fosse durante minha vida inteira, se alguém falar pra mim, escolhe um dia da sua vida pra reviver, seria esse. Eu vi que Deus face a face. Foi a primeira vez que eu vi o meu Deus. A primeira vez na minha vida. Nossa, ali, meu Deus, eu quase morri. E quando Deus me libertou, eu comecei ali o meu processo de cura de infância, né? Comecei a me arrepender dos meus pecados, pedir perdão, várias coisas. Aquele processo de conversão, né? Mas não conversão para a igreja, uma conversão assim, com Deus, pessoal, com a Bíblia. Algo pessoal, isso. Uhum. Né? Foi algo muito particular. E ali dentro do quarto eu pedindo perdão para Deus, essas coisas. E aí eu, muito envergonhada de tudo que eu fiz, quando eu entendi tudo que eu fiz, né? Quando abri os meus olhos, eu decidi agradar a Deus, eu decidi dar presentes para Deus, mas eu não sabia como. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu falei, Deus, eu quero te agradar. Já que o Senhor tá fazendo tantas coisas por mim, eu quero te dar algo. Eu quero te oferecer, te presentear. E eu comecei a dançar balé para Deus dentro do quarto. E eu imaginava ele sentado no trono e eu comecei a fazer ali a minha adoração. E eu dançava balé para ele do meu jeito. Tudo errado, mas eu creio que ele recebia. E eu mandava beijo. Certeza, mandava beijo para ele, fazia, me prostrava, sabe? Como se ele fosse meu rei mesmo. Era a sua oferta minha para oferta, Deus. Minha oferta, a minha dança, o meu balé para ele. Algo puro, né? Nada sensual. E aí eu fui para uma vigília, um culto de madrugada, de uma igreja pentecostal, um povo bem fervoroso. E ninguém me conhecia, eu não tinha ministério, não tinha canal nesse tempo. E ali eu tava quietinha na minha, e de repente Deus usa pessoas, né? Inclusive, que eu te falei, eu vi Deus te usando aqui. Né? Ele usa quem ele quiser, inclusive não só pastores, ele usa quem ele quiser, prostituta. Com Chico Xavier, ele usava um cachorro que levava todos os dias um jatobá para ele comer para não passar fome. Deus usa meu cachorro para falar comigo. Não falar, né? Mas no olhar. Não, no Quando olhar. eu olho no olhar do meu cachorro, às vezes eu vejo Deus. Deus. Falou de Deus, eu vi bem claro o cachorro e lembrei Sim. de Chico Xavier com o cachorro que Sim. salvou Deus ele já por usou anos. bêbado para falar comigo. Bêbado, morador de rua. Né? Então eu sou muito livre. Né? Deus pode falar comigo em qualquer lugar, porque eu reconheço a voz dele em qualquer lugar. Porque as ovelhas dele reconhecem a voz dele. Então Deus pode usar qualquer pessoa para falar comigo. Se for ele, eu vou reconhecer. É Deus. Ele não está limitado só a pastores. E aí... Você estava na igreja pentecostal, no clamor deles, na oração. Num culto, bem avivado, né? Um povo pentecostal, sanfoninha, né? Essas coisas. É uma delícia, levanta a alma da gente. Bem de roça, bem de interior, sabe? Mas eu tava quietinha. E aí, de repente, veio um homem na minha direção, que era um servo de Deus. E ele me chamou pra dançar. E eu fiquei um pouco acanhada. E aí ele falou, vem. E aí eu fui, aceitei dançar de uma maneira muito pura, sem malícia nenhuma. E aí ele fez assim pra mim, você é minha bailarina. E começou a me imitar. E quando eu olhei pro rosto dele, do rosto dele sobressaiu outro rosto. E ali eu vi a face de Deus. E quando eu vi, eu fiquei em choque. Eu até parei e fiquei olhando, tipo... Parece que o mundo parou ali naquele momento. Tudo parou. E eu vi pela primeira vez a face do meu Deus. Era um olhar tão puro. Tão puro. Sabe o olhar de um bebê recém-nascido? Era uma pureza muito mais forte que isso e ao mesmo tempo... forte, era puro e forte ao mesmo tempo, cordeiro e leão. Era algo assim muito poderoso, só que ele sorria. Ele estava muito feliz e ele dançava comigo, ele estava muito feliz em estar dançando comigo. A bailarina dele, a bailarina de Deus. E ele estava feliz em se apresentar para mim. E ele se apresentou para mim em alegria. E aí eu vi pela primeira vez o Deus que cuidou de mim a vida inteira, ele se revelou para mim. E ele é absurdamente alegre. E o Deus da religião é um Deus carrasco. É um Deus que julga, é um Deus que manda pro inferno, é um Deus que fala não pode isso, não pode aquilo. É o Deus que os homens criaram. O Deus que os homens criaram é um Deus carrasco. Mas o verdadeiro Deus, o Deus criador, o criador da vida, ele é alegre, ele é amoroso, ele ama a vida, ele é a própria vida, e a vida é a alegria. Na vida não tem morte. E na vida tem festa. E eu fiquei, tipo... Nunca eu poderia imaginar que o Deus Criador é tão feliz, tão alegre.
E ele estava absurdamente feliz por ter me resgatado e por estar se revelando a mim. E porque você o reconheceu. E porque eu reconheci. Isso causa felicidade na luz. Eu escutei essa semana Morgan Freeman falando uma frase que eu achei tão interessante. Ele disse assim, gente, se você está na escuridão, se você está sem luz nenhuma, lembra que na escuridão a tua sombra te abandona. Lembra disso. Então ele disse, não vai em busca da luz, vai em busca da tua sombra. E lá você vai ver que a luz, você só vai ter sombra se tiver luz, que a luz te encontrou de novo. É que a gente tem que se autoexaminar, né? Isso, achei lindo isso. Eu disse, nossa, na escuridão até tua sombra te abandona.